Começando a nossa aula de História com a turma do 7º ano A e 7º ano B. Vamos estar aqui apresentando um período muito importante da história que nós já iniciamos o nosso assunto, falando agora, destacando melhor sobre o Renascimento e aonde esse Renascimento surgiu. A Itália foi considerada o berço do Renascimento. Podemos compreender muito bem que a Península Itálica, essa imagem que vocês estão vendo aí do lado, representa o território onde esse movimento se inicia por volta do século XV. E é importante frisar que a Itália era um território que foi ganhando muita riqueza devido ao movimento das cruzadas e à abertura do comércio com o Oriente. Diante dessa grande riqueza que vai sendo acumulada na mão dos comerciantes, surge então uma burguesia, um grupo de comerciantes, banqueiros, cambistas, que vão investir no movimento chamado de Renascimento. E que cidades se destacam dentro dessa Península Itálica serão as cidades de Milão, as cidades de Florença, Veneza e Gênova. Esses comerciantes vão investir parte de sua riqueza em patrocínio de muitas invenções, produções artísticas que vão modificar, transformar a vida de muitas pessoas no século XVI. Quando nós falamos de Florença, que é uma das cidades que se destaca como o início do movimento renascentista, essa grande cidade vai atrair, parte de muitas riquezas vindas do comércio de seus artefatos, do comércio dos produtos do Oriente, mas também do grupo que vai estar ali investindo em benefício de ganhar mais dinheiro. E uma dessas formas seria um investimento, por exemplo, em criações de universidade. O Renascimento, ele é marcado pela origem de personalidades ilustres, ou melhor, se destaca aí dentro de Florença personagens muito importantes, como Leonardo da Vinci, que ainda é o nosso personagem que vamos estudar. Quando nós, relembrando, ainda na Baixa Idade Média, quem seriam esses burgueses, esse grupo que vai fazer os investimentos de patrocínios dentro do movimento renascentista? Os burgos eram as antigas cidades medievais da Baixa Idade Média. Seriam cidades muradas que vão crescer economicamente, vão crescer em número de população, e surge aí um novo grupo social chamado de burguesia. Importantes comerciantes, como a imagem mostra, pessoas que vão se destacar na sociedade, na sua forma de comercializar, na sua forma de trabalho. E, claro, vão trazer novos hábitos e novos costumes para essa sociedade. Continuando. Quem seriam, então, esses mecenas que o livro de vocês se destaca? Os mecenas, como eu falei, eram comerciantes ricos que vão investir parte de sua riqueza na produção artística e também nas ideias e teorias de muitos cientistas. Os mecenas foram homens ricos, poderosos, comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros. Alguns desses mecenas na cidade de Florença era uma família chamada da família Médici. E uma outra família muito importante que se destacou entre os mecenas, ela vivia em Milão, que foram os Sforzes. Esse assunto também é citado no livro de vocês. A Igreja Católica também foi uma grande patrocinadora, patrocinou, por exemplo, a produção do Michelangelo e algumas obras de capelas
dentro do território da França e também da Itália. Vamos lá. Quando nós falamos da palavra mecenas, mecenas tem uma influência que vem lá dos tempos da antiguidade do Império Romano. Esse homem chamado Mecenas, ou Caio Mecenas, tinha uma grande amizade com o imperador Otávio Augusto, e junto com esse homem Mecenas, apoiado pelo então imperador, ele vai começar a desenvolver campanhas de criações artísticas, monumentos, edifícios, aonde muitas das construções de livros e de obras de arte foram valorizadas por esse homem que estava ali nas proximidades do governo do Otávio Augusto. Importante falar sobre isso, certo? E quando nós nos referimos a esse pensador, a esse homem, né, que era chamado de Mecenas, e esse Mecenas era um homem que vivia na antiguidade, e desse tempo ele vai se destacar no tempo dele, mas também vai se destacar no tempo do Renascimento. Estamos aqui finalizando o nosso assunto, colocando para vocês em destaque esse período, né? E uma outra parte muito importante para nós compreendermos melhor esse movimento são as suas características, falando aí da sua principal característica, que era a razão. O ser humano é diferente de outros animais. Então, dentro da visão antropocêntrica, o homem no centro do universo, e das mudanças que as cidades, a cultura urbana vai trazer para esse pensamento, para esse período da história, começa-se a desenvolver várias teorias, várias ideias ligadas à valorização desse ser humano. Que ser humano é esse? Ele é um ser humano único, é um indivíduo que é dotado de inteligência, é um indivíduo que consegue ter criatividade e ideias para novas invenções. E isso tudo vai ser transmitido através das obras de artes, através dos escritos de novos livros, através de mudanças de hábito, comportamentos. E dentro dessas características nós também temos uma característica que vem da antiguidade chamada de hedonismo, aonde o homem busca o prazer nas sensações, de se vestir bem, de comer bem, de apreciar uma obra de arte, né, que é chamado de hedonismo. E dentro desse movimento, dentro das suas características, no sentido de compreender esse movimento chamado de movimento renascentista e do pioneirismo dentro da Itália, nós vamos destacando aí a influência da cultura antiga, dos gregos e dos romanos, já que a Península Itálica é o berço também do surgimento dessa civilização romana. A valorização dos livros, da escrita, e também o comércio das cidades, que se inicia por volta do século XI e do século XII, né, novamente na Baixa Idade Média. Então, esse cenário da Península Itálica e das características do Renascimento vão trazer novidades para as pessoas nessa época, né? Compreender o Renascimento como novas ideias, novos olhares, novas pesquisas e, claro, críticas em relação ao movimento, né, da presença da igreja, da forma de como a igreja controlava a educação e o pensamento religioso naquela época. Então,
o Renascimento vai trazer novas ideias, mas também vai trazer muitas críticas diante de uma sociedade que está muito presa à religiosidade, né? Então, o nosso tema termina aí. Eu agradeço a atenção de todos. Vamos fazer a atividade da página 9 e na próxima aula a gente se encontra. Meu muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau.